e vamos começar. A intenção de hoje é a gente falar um pouco de como funciona o nosso mapa mental e como a gente pode trabalhar isso e também, né, quem quiser aprofundar esse conhecimento para melhorar os seus resultados pessoais e quem trabalha com pessoas, principalmente, né, com autodesenvolvimento, com desenvolvimento humano, também como pode levar isso para outras atividades. Então, esse nome, Plataforma Neuroespiritual e Ativação de Chaves Neurais, é um conhecimento que reúne vários outros conhecimentos, uma compilação e também uma sistematização que eu fiz ao longo de várias pesquisas de como a gente pode remapear a nossa estrutura neural. O neural é o que manda mensagem para o físico, mental, emocional, na verdade, que dispara mensagens entre um e outro, a gente vai ver como é que tem essa interação, e incluindo o espiritual, porque, em geral, se fala muito pouco sobre o espiritual para evitar conotações religiosas. Mas o espiritual é aquela nossa parte que já sabe o que quer fazer, o que veio fazer, como fazer. É onde estão os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades mais especiais, mais genuínas, mais ímpares, que é o que pode trazer para a gente o resultado que a gente busca. Senão a gente fica no nível comum. Como que a gente sai do nível comum? Usando o que a gente tem de mais especial, usando os nossos talentos ímpares, os nossos talentos singulares, tá? E aí, isso tudo está na nossa parte espiritual. É essa voz da nossa parte espiritual que sinaliza quando nós estamos nos afastando da nossa missão de vida, dos nossos valores, e isso muitas vezes se reflete em tristeza, em comportamentos destrutivos ou autodepreciativos. E a gente vai entender agora como isso acontece. Então, primeiro, a gente tem uma estrutura multidimensional. E a gente fala de 4 corpos principais, que é só uma forma simplificada da gente ver, porque não é só isso. A gente tem múltiplas dimensões mesmo para várias direções, para várias estruturas. E cada um desses 4 corpos, por exemplo, se subdivide em milhares de outras estruturas menores, até as microscópicas. Assim como no todo, tudo que existe, também tem o que a gente vê e tem partículas ínfimas que a gente não vê, mas que existem e interagem. Então, essa figura do multidimensional físico, mental, emocional e energético, a gente pode considerar para um nível individual, a gente pode considerar para um nível coletivo, como se todos juntos formassem uma só consciência, e a gente pode considerar também até mesmo para estruturas. A gente vai ver um pouco mais o planeta, uma empresa, que é uma união de pessoas, mas a gente vai começar falando do nosso nível individual para que a gente possa entender melhor. E aí a gente tem, norteando a comunicação entre essas 4 estruturas principais, o nosso sistema de crenças e a autoimagem. Então, a gente ouve falar muito de sistema de crenças e de autoimagem, né? Principalmente de sistema de crenças. Então, sistema de crenças é o conjunto das nossas crenças, é aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que muito poder pode corromper, ou se eu acredito que o ser humano é agregador por natureza, esses pensamentos compõem o meu sistema de crenças. E é muito importante cada vez mais a gente se conscientizar que não existe uma verdade absoluta sobre absolutamente nada. Tudo é a forma como nós vemos alguma coisa. Eu posso ver de uma forma, o meu amigo vê de uma outra forma, meu colega de trabalho de outra, e não quer dizer que algo é errado ou certo. E a gente vai falar um pouco mais disso. É apenas uma crença. E essa crença é mutável. A gente muda de pensamento, não só em vários momentos da vida, como até é engraçado observar
como às vezes a gente fala coisas que são paradoxais no mesmo momento. Porque a gente está trabalhando muito também em cima de crenças coletivas, perpetuando essas crenças coletivas, às vezes sem perceber, e se afastando do que é o nosso caminho de autorrealização. Quanto mais a gente tenta atender um coletivo, né, uma estrutura social, familiar, cultural, mais a gente tende a se afastar dos nossos valores individuais. E todas as nossas crenças estão pautadas na forma como a gente se enxerga, como a gente se percebe. Tudo que eu vejo está relativizado a como eu me vejo. Tá? Então, se eu me vejo de uma forma muito inteligente, atenciosa, sejam quais forem as características, tudo que eu ver no outro, no todo, na vida, vai estar relativizado com como eu me vejo. E aí, como que isso acontece? A gente tem aí matriz na primeira infância, que a gente aprende que é quando a gente formula a nossa visão de mundo mais fortemente e como a gente se vê. É um período que a gente está sob forte influência e sendo cobrado de atender expectativas familiares, sociais, educacionais. Aí a gente tem aí, da matriz da primeira infância, a gente vai para o paradigma individual e coletivo. Então, a gente forma a nossa estrutura baseado também no coletivo, para ser aceito, né? E também no que os pais, principalmente, esperam da gente. Disso formula o nosso sistema de crenças, que volta para essa matriz da primeira infância, para essa autoimagem que a gente tem, carregado de emoções e pensamentos que a gente vai acumulando e que a gente vai também tomando contato do coletivo. Daí gera a nossa autoimagem. O que é autoimagem? É como eu me percebo. Então, muitas vezes, a gente, quando mais jovem, ou a gente acha que é super-herói, que pode tudo, ou a gente tem alguns problemas de autoestima. Isso é muito comum, porque a gente ainda está tentando obedecer, atender essas expectativas coletivas, principalmente, né, majoritariamente. Depois, quando a gente vai chegando perto dos 30, em geral, a gente começa a querer descobrir essa nossa identidade individual mais fortemente. E aí ou vai procurar uma terapia, ou vai procurar uma assistência, ou vai para as oportunidades de autoconhecimento mesmo, para se desenvolver e se conhecer. Em cima de como eu me vejo, eu formato o meu sistema de crenças, como eu vejo o mundo. Então, como eu falei, tudo vai ser comparado com como eu me vejo. E aí eu volto e pode haver algum tipo de conflito, inclusive, com o individual e coletivo. Da mesma forma que eu falei que quanto mais a gente quer atender o coletivo, mais a gente se afasta da nossa essência individual. Quanto mais a gente se aproxima da essência individual, maior é a probabilidade de gerar conflito com o coletivo, tá? Porque é uma diversidade muito grande de pessoas e a maioria das pessoas preocupadas em obedecer um paradigma, uma verdade coletiva. Então, a aceitação para quem quer uma mudança ou quer se colocar como um indivíduo é muito grande. Aí a gente entra aí para a gente entender na fisiologia do estresse. Então, o estresse é o momento em que a gente sente um alarme interno entre lutar e fugir. Esse lutar e fugir vem da nossa essência, né, da nossa herança. Nós somos do reino animal. Então, predador ou presa, né? Em algum momento você é predador ou presa e você, diante de um grande perigo de ser capturado, você escolhe rapidamente, em segundos, se vai lutar ou se vai fugir. E dentro desse fugir pode-se incluir também o congelamento, né? Não saber o que fazer e ficar ali congelado. Inclusive, ficar congelado é o nível máximo de estresse, porque você nem mesmo vai para a luta ou nem para a fuga. A gente tem esse tipo de alarme frequentemente, diariamente,
Quando a gente tem problemas financeiros, quando a gente tem problema com o chefe, quando a gente tem problema com o colega, quando a gente não sabe como lidar com as diferenças de temperamento, com família, com namorado, e uma série de coisas. A gente se depara com esse alarme, lutar ou fugir diariamente. Então, o chefe pediu 1 milhão de coisas que não daria tempo para fazer naquele tempo que você tem disponível. Ou você tem um problema financeiro sério que você tem que resolver. Enfim, todas essas são situações em que você se vê sem saber o que fazer. E você precisa sair do seu racional lógico, que só sabe repetir, e ir para um estado criativo. Mas você está sob estresse. Eu coloquei aqui um link, ó. Tá aqui, detalhes dos sintomas gerados em segundos por estresse no artigo Como o estresse adoece enquanto você assiste TV. Tem o link para vocês acessarem. Quem não conseguir obter sucesso clicando, pode entrar aqui no site que está aqui embaixo, adrianamangabeira.net, ou me pedir, tá? E aí vocês vão ter outros artigos lá que falam também sobre vários sintomas do estresse. Mas nesse artigo especificamente tem detalhado os sintomas que acontecem com toda e qualquer pessoa, sem exceção, em segundos, quando a gente entra nesse estado de alerta. Então, uma superprodução de energia para compensar possíveis faltas, de hormônios, de mecanismos de defesa e de autocura para em caso de um ferimento, por exemplo, ou para caso de uma demanda de ter que correr, de acelerar. Então, ocorre uma aceleração dos batimentos cardíacos na respiração e o corpo todo é preparado para dar conta disso. Só que o nosso estresse hoje em dia não contempla mais o movimento físico, a fuga física. Ele está ligado a um estado emocional, na maioria das vezes estático. E aí a gente fica com todas essas substâncias somatizadas no corpo. Então é bem interessante vocês entrarem lá depois para saber mais sobre esse assunto. E aí, dentro desse estudo, né, que eu estou passando para vocês, está o estudo das zonas cerebrais também. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito complexa, muito completa e muito eficiente. O nosso cérebro ele é feito para exercer tarefas, não tem Windows, multitarefas. O nosso cérebro ele é 1000 vezes mais complexo que um Windows. Ele é preparado para responder em milésimos de segundos a demandas muito diversas, com uma conexão enorme entre físico, mental, emocional, espiritual e dentro até do físico, uma complexidade enorme. A gente estuda anos de biologia na escola, depois esquece tudo e a gente não conhece verdadeiramente como o nosso corpo funciona. E a proposta é justamente que a gente entenda alguma coisa e, principalmente, saiba como reconfigurar essa nossa máquina. Então, o cérebro, ele tem aí 3 partes principais. A gente tem o neocórtex, que é a parte mais externa, que envolve aqui, né, nosso cérebro. A gente tem, um pouquinho mais para dentro, o sistema límbico e, bem internamente, o que a gente chama de cérebro reptiliano. O neocórtex é uma estrutura relativamente recente, presente só nos seres humanos, que é o que dá para a gente uma capacidade analítica e criativa. Os seres humanos são a única espécie capaz de criar. Nós somos os únicos seres capazes de criar. Todas as outras capacidades, provavelmente, os outros animais podem desenvolver, mas criar, inclusive criar novas realidades, criar tudo que nós já criamos até aqui, é uma capacidade somente humana e está ligada ao neocórtex. O sistema límbico está ligado à conexão com o emocional. Entre os animais, só os mamíferos têm sistema límbico. Então, é o porquê, por exemplo, o gato, o cachorro, o cavalo, até mesmo a vaca,
os mamíferos, em geral, eles têm algum tipo de resposta a estímulos de carinho, de cuidado. Claro, algumas espécies mais do que outras, mas o grupo dos mamíferos, eles têm essa característica de uma resposta a um cuidado emocional. Isso está ligado ao sistema límbico. E o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano, que é o que, como o nome já sugere, né, vem desde os répteis. Então, muitos milhões de anos, desde o início do início, que está ligado à reação instintiva. Ela não contém sequer emoções, ela é instintiva. Alguém pisou no meu pé, eu piso também ou eu dou um empurrão. É instinto. Se eu vejo que, sei lá, que o carro vai passar por cima de mim, um segundo eu pulei para trás. Isso é cérebro reptiliano. E não quer dizer que a gente tenha que usar um e não usar o outro. Até porque isso seria impossível. A gente tem os três, é uma estrutura integrada. São só partes que oferecem para a gente algum tipo de função, algum tipo de habilidade. E o que acontece é que o neocórtex, embora tenha milhares de anos, é relativamente recente. Então, nós temos, por hábito, muito mais a utilização do cérebro reptiliano, do sistema límbico, ou seja, no sistema límbico, a gente fica muito condicionado ao tratamento que o outro nos dá. Se a gente é bem tratado, fica feliz. Se não é bem tratado, fica triste. Isso é sistema límbico. E o reptiliano, que é a gente viver à base de reações e não usando a nossa capacidade criativa. Dentro do curso completo, né, da capacitação mesmo de ativação de chaves neurais, a proposta é a gente ativar fortemente o neocórtex e as glândulas que fazem parte desse nosso sistema complexo, para que a gente tenha cada vez mais capacidade criativa, e isso sendo feito de uma forma muito fácil, muito simples, através de toques em pontos da acupuntura que a gente pode manipular e ativar cada vez mais fortemente, porque o cérebro, ele repete. Então, quanto mais repetições a gente proporcionar, mais aquilo vai se tornando um hábito natural, tá? Então, o cérebro tem alterações estruturais ou fisiológicas nessas regiões cerebrais que podem gerar diversos tipos de sintomas de ordem metabólica, emocional, comportamental e outras, que a gente vê mais detalhadamente no curso, na capacitação. Eu quis trazer para vocês algumas informações importantes que vocês podem até, claro, não só no meu curso, mas vocês podem pesquisar essas informações, até na internet mesmo, esses nomes. Então, a minha intenção é apresentar tudo isso para vocês, esse cenário, para que a gente possa entender como acontece a nossa mistura com o inconsciente coletivo. Então, a autopoiese é uma visão que mostra toda a natureza como sendo autorregulada e autorreguladora. A vida sempre é preservada acima de qualquer coisa, havendo uma homeostase, um equilíbrio automático. Sempre nós temos vários organismos dentro de um. Então, o nosso próprio corpo, nós temos vários organismos, porque organismos o que é organismo? É uma estrutura de órgãos interligados, uma estrutura complexa. Então, a gente tem, cada sistema nosso é um organismo, cada célula em si é um organismo. Nós temos vários organismos em um. E o próprio todo, a própria Terra, o próprio universo, é um grande organismo, do qual nós fazemos parte. A nova biologia é uma corrente, né, mais contemporânea, bem contemporânea mesmo da biologia, que, entre outras coisas, diz que as nossas células são alteradas não pelo DNA, mas pelas percepções, crenças que temos no ambiente. É claro que o DNA ele tem uma forte influência. Nós já temos ali toda uma decodificação de como nós reagimos a determinados estímulos biofísicos. Mas
Está comprovado, inclusive vocês podem pesquisar sobre o livro Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton. Está comprovado que nós sofremos transformações, alterações, não somente pela estrutura ligada ao DNA, mas pelas percepções que temos do ambiente. Percepções. Então, de novo, não existe uma verdade absoluta, não existe certo ou errado. Existe a forma como nós reagimos. E aí, novamente, se a gente estiver reagindo de uma forma criativa, é a velha história de transformar o limão em limonada. A gente vai estar aproveitando oportunidades de desenvolvimento. A malha magnética. A malha magnética é um transmissor de informações, inclusive consciente coletivo, conteúdos emocionais e pensamentos cristalizados. O que é um pensamento cristalizado? É algo que a gente repete e não parou nem para pensar se é verdade. Então, eu, digamos, sempre tive na minha vida um histórico de dificuldade financeira. Então, eu crio para mim uma verdade, né? Uma crença de que para mim tudo é difícil. Para mim tudo tem que dar muito trabalho, ser muito sofrido, lutar muito. Só que isso é um pensamento cristalizado do coletivo. Então, isso é um pensamento que adquire uma força tão grande que quase vira matéria, substância sólida. É o que a gente chama de forma-pensamento. E isso vai caminhando. Essa malha magnética, a gente vê aqui no próximo slide, essas ligações, elas vão transmitindo essas informações como ondas de pensamentos, de emoções, de crenças. Então, esse é o motivo porque a gente percebeu aí nos últimos meses, quando tem manifestação, ou agora está perto da Copa, tem ondas de pensamentos que tomam muita força, muito vulto, pela quantidade de pessoas pensando ou coisas quase iguais ou do mesmo assunto. Então, elas tomam muito volume, tomam muita força e migram. E é um ciclo retroalimentar, um ciclo vicioso, em que a gente pensa algo que talvez não seja nem um pensamento nosso, um pensamento do coletivo, às vezes de medo, às vezes de uma opinião contrária a um movimento de mudança, a uma manifestação, por exemplo. E aquilo volta com uma força total por afinidade, potencializado pelo coletivo para a gente. Então, voltando aqui, um exemplo é acordar com o pé esquerdo. Então, se eu acordei e, digamos, algo deu errado logo de início, perdi a hora, o despertador não tocou. Aí eu já falo, esse dia já começou bem. Começou bem, já acordei atrasado, já vou ter que sair correndo. Chego no ponto do ônibus, o ônibus não para. Aí saio correndo para pegar o ônibus, caio. Acordei com o pé esquerdo? Não. É porque, na verdade, a partir do momento que eu lanço um pensamento, nós temos um mecanismo de magnetismo muito forte atuando dentro dessa malha magnética. E volta potencializado. E eu vou, com a minha brilhante estrutura, criar mais situações para me sentir daquela forma. Porque quanto maior eu achar que é o risco, quanto maior eu achar que é o dano, mais eu tendo a me estagnar. Entro naquele mecanismo do estresse e tendo a ficar parado para evitar riscos. Então, a gente tem uma estrutura espiritual que nos impulsiona para riscos e para novas oportunidades de aprendizado a todo instante, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente se propôs a realizar com os nossos talentos. E, ao mesmo tempo, nós temos um cérebro reptiliano e uma estrutura complexa que vai nos proteger de todo tipo de risco. E aí a importância da gente estar vigiando todo tipo de pensamentos e emoções. Pensamento sistêmico é uma outra linha de estudos muito contemporânea,
que se opõe ao pensamento cartesiano. Então, se opõe não, né? Se diferencia. O pensamento cartesiano, ele vai contemplar a mente racional. O pensamento sistêmico, ele vai contemplar a unidade entre as partes, a integração. Então, a primeira premissa disso é que tudo que existe é um desdobramento de algo que já existiu e que evoluiu. Então, a gente tem lá nos estudos biológicos o início das espécies no planeta Terra, então a gente tem ali seres unicelulares, né? E os desdobramentos foram acontecendo, as formas de vida se complexificando, e hoje nós, por exemplo, nós carregamos dentro de cada um de nós não só a história de todos os nossos ancestrais, dos nossos antepassados, dentro de cada célula nossa tem um arquivo de memória muito complexo, muito preciso. Então, as nossas reações, elas não são só baseadas no que aconteceu com a gente, mas no que aconteceu com a avó, com a bisavó, com um avô, com aquele tataravô que todo mundo excluiu da família. Todas essas memórias, mesmo que a gente não conheça conscientemente, estão caminhando aqui dentro de nós, dentro de cada célula. Além dos nossos antepassados, a gente tem a própria ancestralidade da humanidade e do planeta. Porque se nós derivamos de estruturas muito simples, esse é o porquê, de fato, se o planeta é agredido, cada um de nós se sente agredido. Isso é um fato. Porque existe a memória, a decodificação do planeta inteiro, do universo inteiro, em cada célula nossa. E isso também já é comprovado. Vocês podem saber mais sobre os autores Maturana e Francisco Varela, que falam bastante sobre isso. Tá? Então, Gaia, quando a gente fala Gaia, Gaia é o nome que a gente dá para o organismo vivo que é o planeta Terra, que anima, como cada um de nós tem um espírito que anima esse corpo físico, que dá o movimento para esse corpo físico, Gaia é o espírito da Terra. Gaia é um organismo vivo, que, assim como nós, troca de células todos os dias, que se renova, que se altera para se manter em equilíbrio, a homeostase. E Gaia também tem a codificação do universo inteiro dentro de si. Então, vejam bem, nós não somos habitantes de Gaia. Nós somos Gaia. Nós somos a Terra. Nós somos parte desse organismo vivo. Assim como o nosso coração, ele é um órgão separado, independente, com início, meio e fim. Mas ele não tem como exercer a função dele se estiver separado do nosso corpo, se não estiver sob os estímulos e comandos da estrutura completa, assim como o coração, todos os outros órgãos. Nós também não temos nenhum propósito se não estivermos conectados, se não estivermos realmente conectados e em consonância entre nós humanos, entre nós seres vivos, entre nós Gaia, numa perspectiva cósmica. Nós não somos seres que viemos da barriga da nossa mãe, somente. Nós somos seres que viemos dessa origem mágica, poética, de desdobramento entre as espécies. Nós temos dentro de nós a memória de cada dano que foi feito. Nós temos dentro de nós a memória de cada compromisso assumido para a evolução. Então, Gaia também tem o universo inteiro dentro de si. E nós temos também esse universo inteiro dentro de cada um de nós, dentro de cada célula nossa. Nós seremos plenamente felizes quando estivermos honrando essa conexão entre cada um de nós e de nós com um todo. Como a gente faz isso? Ativando o neocórtex para poder sair da reação instintiva e poder entrar na ação criativa. Aí vem um outro conceito que verdade e ilusão são a mesma coisa.
O cérebro não difere pensamento de realidade e a física quântica comprova que verdade e ilusão são a mesma coisa e que o observador determina o resultado da experiência. Para quem tiver vontade de se aprofundar, tem um filme, já é um pouco antigo, mas é ótimo, que é Quem Somos Nós. Esse filme, ele vai... A primeira meia hora pode ser um pouco monótona, mas é um filme muito bom, muito interessante, muito bem feito, que traz esses conceitos de uma forma bem fácil, bem simples e agradável. Então, dentro desses conceitos, já foi comprovado que tudo é, de certa forma, uma ilusão de ótica, o que a gente está vendo. A gente une pontos de energia e enxerga uma determinada coisa. Porém, se a gente for levar isso para uma perspectiva de pensamentos e de emoções, então é mais do que comprovado que a gente vê a realidade que é compatível com a nossa autoimagem. A velha história, a gente vê o que a gente quer ver. Mas, às vezes, o querer não é tão consciente assim. E essa é a proposta, que a gente passe a ter mais consciência. A outra coisa que a física quântica traz para a gente é a não linearidade. Então, a física quântica diz que não existe nem tempo e nem espaço. Tempo e espaço não passam de uma ideia. O passado é só uma ideia que a gente formou sobre coisas que aconteceram. E o futuro é só uma ideia que a gente formou sobre coisas que ainda vão acontecer. Mas, na verdade, o que esse conceito da física quântica está dizendo? Tudo que existe são pensamentos, são ideias. E essas ideias se encontram no mesmo ponto que agora. Só existe agora. Daqui a 10 minutos, algo pode ter acontecido e que tenha mudado completamente a minha ideia sobre o passado e que também acaba impactando na minha projeção sobre o futuro. Então, tudo que existe é aqui e agora. E o mapa que eu tenho na minha mente dessa linha do tempo imaginária. O que a gente está dizendo é que isso é uma ideia. E se é uma ideia, ela pode ser modificada a qualquer momento. E a gente entra de novo na questão da mente criativa. E aí ainda da não linearidade. Tudo que existe no mundo é a ideia que você formou sobre isso. Todas essas ideias partem da sua autoimagem e são, portanto, uma programação. E toda programação pode ser alterada quantas vezes for necessário. Então, a história é que o cérebro, ele é um computador. E ele é movido à base de softwares, à base de programações. A gente pode ter uma super máquina e se ela estiver operando com software obsoleto, ela não vai render o que ela pode render. E é isso que a gente está fazendo diariamente, quando a gente continua se comportando de forma instintiva, de forma reativa, de forma baseada em atender expectativas emocionais e não usando o nosso potencial de criação, não usando essas novas, boas novas, que trazem para a gente essa informação de que passado e futuro são alteráveis aqui e agora, então a gente está usando um software muito obsoleto. A gente continua vivendo a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. A gente continua tendo medo de que vai faltar algo, de que algo vai dar errado, como os nossos antepassados que viviam à base da agricultura com medo de chover demais ou de chover de menos. A gente continua vivendo assim. Sendo que a gente sabe que tem a capacidade de criar uma vida diferente. Então, se você muda as suas crenças, sua realidade muda. E uma outra palavrinha que a gente tem escutado muito, né, no nosso mundo de autoconhecimento, sincronicidades. Então, a sincronicidade é o que a gente chamaria antigamente de coincidência, né? Ai, que coincidência, eu estava pensando em você e você me ligou. Eu ia te ligar e entrou o seu SMS respondendo aquilo que eu ia te perguntar. Então, a sincronicidade, ela acontece quando dois pensamentos ou duas energias,
elas se encontram de uma forma tão pontual e tão forte, e talvez até se abasteçam de coisas afins do todo, né, de outras pessoas, que ela se materializa. Então, ocorre quando o evento do mundo exterior coincide significativamente com o estado mental ou psicológico de uma ou mais pessoas. Então, dizer que o universo conspira a seu favor é uma lei da natureza, tá? Isso não é uma crença. Isso é um fato. A gente pode sempre se perguntar o que é fato e o que é pensamento. Isso é um fato. Isso acontece porque, embora a gente não esteja vendo, a informação está transitando e encontrando destinos sob forma de energia. Outra informação muito bacana que eu quis trazer para vocês é uma área da PNL, da Programação Neurolinguística, que estuda os níveis neurológicos, os níveis de organização da nossa estrutura cognitiva. Ou seja, vamos lá. Entendi que eu não sou só as minhas reações instintivas e entendi que isso é biológico, que tem realmente uma área que eu e toda a humanidade não estamos muito acostumados a usar, mas que a gente pode aprender a ativar, que é o neocórtex. Entendi que existe uma comunicação multidimensional e ininterrupta entre mim e o todo, e que isso também é comprovado. Entendi que já foi comprovado também que as minhas células são modificadas também pelo ambiente, pelas minhas percepções, não só pelo meu DNA. Entendi que o universo conspira a favor realmente, porque existe essa transmissão de informação sob forma de energia. E isso também está falando de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Agora, eu vou entender como eu reorganizo essa minha estrutura individualmente para que eu possa mandar isso como mensagem para o todo e interagir de uma forma criativa. Então, a gente pode ver partes nossas, né, também, né, uma análise imaginária, mas a gente é composto, entre outras subestruturas, dos níveis neurológicos, na nossa parte cognitiva, ou seja, nessa parte em que mostra como a gente entende, percebe, lembra? Percepções, como a gente percebe e como a gente atua a partir disso. Então, tem aqui a figura de um iceberg. Por fora, lá acima da água, o que tem é o comportamento. Então, é como a gente está agindo e provavelmente reagindo mais diariamente. Lá abaixo do iceberg, que é mais sólido, estão as nossas capacidades e as nossas habilidades, as nossas crenças e os nossos valores, a nossa identidade, a nossa filiação e a nossa identidade espiritual. Bem, capacidades e habilidades é aquilo que eu sei fazer muito bem, mesmo que eu não goste. Por exemplo, eu sei fazer muito bem, eu sei vender muito bem, mas eu não gosto. Eu já tive que trabalhar com isso. E eu não gosto de fazer. Mas eu sei fazer muito bem porque eu tenho empatia e tenho comunicação. Então, empatia e comunicação são talentos. Saber vender é uma habilidade. Eu posso ter muitas habilidades e usar as que eu quiser. Crenças e valores. Crença é aquilo que eu acredito, é como eu vejo o mundo. Valores é aquilo que eu valorizo no mundo, em mim, nas relações e na vida. Identidade é diferente de personalidade. Identidade está acima de como eu me descrevo para o mundo, como eu acho que eu sou. Identidade, eu posso até, se eu quiser ver qual é a minha identidade, eu posso usar um símbolo, como um animal, por exemplo, para ver qual é a minha identidade. Então, a identidade vai dizer aquilo que eu sou em essência, que mudam as circunstâncias e eu continuo sendo aquilo. Eu não vou conseguir mudar aquilo. A filiação é a minha origem, é de onde eu vim. Está falando da minha ancestralidade, está falando da minha cultura ancestral.
está falando na ancestralidade também, inclusive de outras nacionalidades que talvez eu nem tenha consciência. E espiritualidade é uma identidade espiritual. É como eu me vejo em essência, em espírito. O que é espiritualidade para mim? Então, tudo que me afastar disso tudo que está na base do iceberg, mesmo que o meu comportamento tenha afinidade, se algo não tem afinidade com a base do iceberg, eu vou conscientemente ou inconscientemente afastar da minha vida. Por isso é importante a gente conhecer o que está abaixo do iceberg, que são esses pontos. Dentro da programação neurolinguística, a programação neurolinguística usa, por isso é neurolinguística. Então, linguística, ela usa a linguística, ela usa a fala, para que a gente possa alterar por comandos verbais essas estruturas, muito mais num sentido de alinhar a autoimagem, o sistema de crenças e o comportamento com aquela base do iceberg. Falando disso, né, de comando verbal que altera estruturas, o Masaru Emoto, um japonês, há muitos anos, fez já uma pesquisa e também comprovou a diferença que mostra a organização dos cristais da água submetidos a diferentes circunstâncias, ambientes, pela fala. Então, aqui tem um exemplo, ódio, amor. Se vocês jogarem na internet ou virem no filme Quem Somos Nós, vocês vão ver muitas fotos incríveis que mostram essa diferença entre a água submetida a palavras de amor ou de alegria e a água submetida a mensagens ou palavras ou músicas de frequência vibratória mais baixa. E aí, o que eu tenho me proposto a falar bastante que é a missão de vida. Porque tudo isso tem que ter uma utilidade, né? Para que eu vou querer aprender isso tudo? Para que eu vou querer saber isso tudo? Porque a minha missão de vida, eu só vou ser feliz, autorrealizado e próspero de uma forma mais sólida se eu estiver na minha missão de vida. A minha missão de vida é a que eu utilizo todos aqueles pontos da base do iceberg. Ó, capacidades, habilidades, valores, identidade, afiliação, espiritualidade. A minha missão de vida é algo que aproveita plenamente tudo isso, os meus talentos, e não me afasta em nenhum momento disso aqui. E a missão de vida não é o que eu faço, ela é como eu faço. E aí, como eu posso me alinhar, como eu posso atrair para mim as oportunidades, os resultados e até mesmo as percepções, já que eu não estou acostumado, sobre a minha missão de vida. Então está aqui, a gente tem que emitir para o universo, para o sistema, as informações que a gente quer através da ativação consciente do neocórtex. Então, a gente está falando aqui da lei da intenção, certo? A gente fala muito de lei da intenção. Então, eu tenho que saber bem o que eu quero, eu tenho que mandar mensagem para o universo, eu tenho que escrever, eu tenho que listar, eu tenho que falar, eu tenho que saber. Tudo bem, é certo. Agora, se eu continuar diariamente reagindo a partir das minhas emoções, dos meus instintos, eu não vou, mesmo com todo esse conhecimento e essa ação de ativar a lei da intenção, ela vai estar super ativada de fora para dentro, mas de dentro para fora, talvez eu esteja mandando uma mensagem de medo, de baixa autoestima, de incerteza sobre a capacidade de realizar aquilo. Então, essa é a proposta, né? Essa palestra está trazendo todas essas informações para vocês, para que vocês tenham liberdade de, conforme desejarem, pesquisar, mas também para apresentar a capacitação que a gente vai ter no dia 17 de junho, de ativação do neocórtex, que é a ativação das chaves neurais, tá? E aqui está, inclusive, o conteúdo do dia 17. Então, a gente vai ver as transformações cerebrais. Então, aqui eu mostrei para vocês algo básico,
que coubesse nesse nosso tempo e que também atendesse quem tem um interesse mais informativo, né? Que quer pesquisar isso aos poucos, que quer se informar mais. Na capacitação, a gente vê mais detalhadamente todo o sistema endócrino, as glândulas, como essa transmissão de informações acontece dentro do nosso corpo, como a gente pode reverter, quais os tipos de comportamento denotam algum tipo de desvio nas zonas cerebrais, e são comportamentos bem comuns. A gente vê mais detalhadamente também a questão da neurolinguística, a gente vê mais detalhadamente alguns conceitos da física quântica e da nova biologia, para que a gente tenha mais ferramentas para colaborar com a ativação das chaves neurais, que é o grande barato aí dessa capacitação. É a gente, de uma forma muito simples, de uma forma lúdica e usando os pontos da acupuntura, visualização criativa, os comandos da PNL, a gente poder atuar na ativação do neocórtex, e não só isso, mas como toda a consequência, num restabelecimento de saúde, de uma homeostase mais proativa também do nosso corpo, não só do nosso pensamento, mas de um bem-estar e de um resgate de poder como um todo. E uma das partes, inclusive, a gente faz uma visualização com imagens que vão atuar no nosso neocórtex de forma radiônica, de forma a emitir mensagens para a nossa psique, para alterar e a gente se sintonizar com não são exatamente habilidades, com potencialidades naturais e máximas que a gente já tem como ser humano. Então, o conteúdo aí, as transformações cerebrais, a física quântica, as correntes científicas no panorama neuroespiritual, consciência para sustentabilidade individual e coletiva, porque a grande proposta também disso é que a gente deixe de ser só uma antena captadora e possa ser uma antena emanadora para novos tempos de sustentabilidade, compreensão da influência de elementos metafísicos ocultos na cura e no desenvolvimento, identificação de crenças limitantes, sabotadores internos e de onde vem, desidentificação da origem, separar o que é conteúdo familiar e o que é coletivo, o que é individual, identificação e fortalecimento dos arquétipos internos, das nossas forças internas. Então, a gente parar de projetar tudo para o externo, para o pai, para a mãe, para o chefe, para o presidente, e trazer isso para a gente. Capacidades, habilidades, valores, identidade, missão de vida. Então, a gente vai sintonizar. Na capacitação, vocês recebem um método, uma chave para entrar em contato várias vezes na vida e ter essas respostas daquelas partes da base do iceberg. Transe generativo de consciência plena. Então, a gente aprende a entrar num transe de consciência plena e não num transe para o subconsciente, mas um transe que leva a nossa consciência plena, onde tem todas as respostas e o potencial criativo máximo. A ativação das chaves neurais em si e os toques de acupontos, né, de pontos da acupuntura, assim como a EFT, mas a gente tem pontos determinados para equilíbrio e renovação do sistema de crença. Então, depois que a gente faz a ativação do neocórtex, a gente tem os pontos para restabelecer o equilíbrio mental e emocional. E a âncora, que é justamente a gente trazer aquilo para o nosso cérebro como um novo padrão de realidade. Então, a gente dá para o cérebro o que ele precisa para ele trabalhar nessa frequência, nessa nova metodologia. E as técnicas que eu utilizei para montar, para sistematizar esse método foram o coaching sistêmico, a programação neurolinguística, o transe generativo, que é o transe de consciência plena, o pensamento sistêmico e os autotoques da acupuntura. Tá? E aí é isso, assim. Então, eu tenho plena certeza que a gente pode se conhecer aqueles pontos da base do iceberg, se conhecer fisicamente, biofisicamente, para a gente poder ativar essas habilidades.
Tem gente aqui dizendo que travou, mas algumas pessoas dizendo que gostaram. Então, pode ter sido, gente, porque o que acontece? Isso aqui é uma quantidade de informações muito grande. Agora, falando tecnologicamente, né? Não só cerebralmente. Mas é uma quantidade de informações muito grande. Então, às vezes, o computador de vocês pode dar uma travadinha. Mas como fica gravado, vocês podem rever, tá? É só entrar no link e ver de novo. E fica com slide, inclusive, do jeitinho que foi. Eu falando com slide sincronizado, vai ficar gravado para quem quiser ver de novo, tá, Cíntia? Cíntia, Zanata. A capacitação não é online, Zanata. A capacitação tem aproximadamente 4 horas. A gente vai fazer ao vivo no dia 17, então ainda vou saber direito quanto tempo vai ter, mas é em torno de 4 horas. Então, Gabi, é exatamente isso. É um curso, né? Eu não chamei de curso, porque é algo que a gente vai fazer em 4 horas, né? Então, não é exatamente um curso, porque não tem certificação profissional, né? É um montão de informações que eu juntei e uma sistematização que eu criei. E da gente fazer essa ativação do neocórtex a partir de ferramentas que já existiam. Então, a gente tem essa capacitação neuroespiritual e ativação de chaves neurais, dia 17 de junho, aqui nessa mesma plataforma, na Eventos, tá? Tem o link aí, se vocês entrarem no meu perfil aí dentro, tem o link, eu vou mandar para vocês também, para se inscrever. O valor vai ser, a gente vai ter um primeiro lote de R$250, porque o valor do curso da capacitação é R$800. Então, a gente vai ter um primeiro lote nesses primeiros dias de R$250, depois vai para 400, 500, 600 e vai crescendo até chegar no valor máximo. Sendo que, para quem quiser se inscrever hoje, eu vou entrar agora, assim que eu sair aqui da nossa palestra, vou colocar um desconto baixando de 250 o primeiro lote, que já é o mais reduzido, para 227. E eu sei que na Eventos eles parcelam com cartão de crédito com a parcela mínima de R$30. Então, vocês podem fazer parcelado, e dia 17 é que vai ter a transmissão ao vivo, assim como eu fiz hoje. A gente vai ter a transmissão ao vivo, mas já com a ativação das chaves neurais, tá? Com o método em si, com informações mais aprofundadas de cada um dos tópicos que a gente abordou, tá bom? Então, vou ficar muito feliz, vou mandar o link para vocês agora em seguida. E, Sandra, você colocou que travou na maior parte do tempo, vê o replay sim, porque aí com certeza acho que fica mais, porque aí junta a interação, né? Minha daqui com o sistema e vocês aí como receptores. Então, daqui a pouquinho, vocês podem dar um replay aí, com certeza vocês vão assistir com mais facilidade, tá? Tenta fechar as janelas do computador que estiverem abertas. E vou mandar o link para vocês por e-mail agorinha, tá? Para vocês fazerem inscrição. Mas quem não quiser esperar o e-mail já pode entrar direto e se inscrever, aproveitar que vocês vão ter esse desconto aí hoje, tá? Vai ficar até meia-noite de hoje, vai ficar com esse desconto e depois entra já num valor também com desconto do primeiro lote também, tá bom? Isso tudo vai estar detalhado. Eu vou até colocar logo aqui para vocês. Vou fazer diferente. Vou colocar logo o link aqui para vocês. Eu vou entrar nesse link já e vou colocar o desconto extra para quem fizer hoje, tá? Então, já está aqui. Já está aqui com o link para vocês. Oi, Denise. Que pena, mas você pode dar um replay e assistir de novo, tá bom? Veja que com certeza você vai gostar muito. E vi aqui, primeira vez que não tem perguntas, vi aqui todo mundo fez comentários bacanas, estou olhando aqui, né? As perguntas também, vocês podem me enviar
inbox pelo Facebook ou por e-mail, tá bom? Aqui também está o meu site, que vocês podem ver mais informações, ver os artigos que tem lá. Tem vários artigos de qualidade de vida e de saúde, tá bom? Isabela, obrigada, sempre por aqui. E aí, um beijo para vocês, boa noite. Coloquei aí o link da capacitação, coloquei o link do site. Que bom, Tanaka, que você gostou. Cíntia, que bom. Cíntia, mas assiste de novo, tá? Quem não conseguiu assistir tudo, pode dar um replay, assistir de novo. E faça a inscrição de vocês para a gente poder multiplicar isso muito, porque a intenção é que a gente possa mudar as nossas vidas e ajudar outras pessoas a mudarem a vida delas também. Por isso, eu fiquei muito feliz quando veio essa sistematização de uma forma simples, fácil, lúdica, que é para a gente poder ajudar muita gente por aí, tá bom? Um beijão para todos, boa noite, bom descanso.